Bom, boa noite, professor Leandro. A gente vai fazer uma pequena entrevista, algumas perguntas relacionadas aos direitos humanos no continente africano. Bom, professor Leandro, o que o senhor considera como as principais divergências entre universalismo e relativismo, se tratando da fundamentação dos direitos humanos no continente africano? Bem, o conceito de direito universal, direitos humanos ou de qualquer tipo de direito, compreende que todo cidadão, simplesmente por ser indivíduo, ser humano, tem consciência e, portanto, tem condições de portar algum tipo de direitos e vantagens em relação às questões sociais. Já a perspectiva relativista vai dizer o seguinte: todo cidadão, de fato, o tem, mas cada grupo social é que deveria apresentar quais sejam essas características, essas vantagens, esses direitos em relação à sociedade. Por quê? A ótica universalista diz que todos somos iguais e livres de forma similar. Já a perspectiva relativista vai dizer o quê, basicamente, para nós? Que essa condição do ser humano, ou seja, essa condição de igualdade, por um lado, e condição de liberdade, por outro lado, só são construídas e entendidas num contexto de sociedade. Ou seja, você consegue pensar o que significa ser livre e o que significa ser igual, você pensar naquela localidade, naquele tempo, naquele espaço, o que é que significa de fato, em termos econômicos, sociais, culturais, assim sucessivamente. Ou seja, são duas formas muito distintas de pensar, na medida que você cria de um jeito, um tipo de direito que é imposto sobre toda a sociedade, não importando quem tem aquela característica ou não, ou quem dá conta de se adaptar àquela regra ou não, ou por outro lado, você cria direitos locais, direitos regionalizados, localizados, que são distintos nesse sentido a qualquer outro tipo de direito localizado no mundo inteiro. Professor, o senhor concorda que o conceito de direitos humanos praticados no sistema internacional seja uma criação ocidental da temática, levando a uma dificuldade de aceitação pelos Estados africanos, já que estes possuem uma conceituação política, econômica e cultural, como você falou, diferente dos países do Ocidente? Com certeza. Toda a construção de direitos humanos contemporânea é baseada na lógica francesa em especial, mas nesse sentido europeia e ocidental, cristã, advinda lá da Revolução Francesa, que foi sendo reconstruída e retrabalhada até 1948, quando é declarada a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, toda a lógica de construção de direitos universais foi baseada na perspectiva cristã, ou seja, num ponto de vista cristão. O grande dilema de se entender esse conceito de direitos universais é porque, na realidade, eles nunca foram de fato universais, eles são imperialistas e postos sobre a sociedade contemporânea. A gente, de fato, consegue perceber que a África, como ponto de partida, é o local que talvez mais critica essa concepção de direitos humanos. Mas a Ásia também o critica, e de tempos em tempos, digamos, numa perspectiva pontual, localizada, americanos do Sul também o criticam e, eventualmente, até europeus que têm outro tipo de lógica ou de construção social. Então, quem é minoria costuma reclamar fortemente das condições dos direitos universais, quer seja no ambiente africano, quer seja em qualquer outro. Quem se sente prejudicado, eventualmente, mesmo que não seja uma minoria, mas pontualmente no tempo, também reclama das condições universais. Por quê? Porque elas representam uma forma de pensar que até entendo que perdure hoje em dia. O mundo cristão, nessa ótica, domina o Ocidente ainda, e até em algum grau algumas partes do Oriente. Mas a gente não pode considerar que de fato sempre foi assim no mundo inteiro, pelo contrário, e que sempre o será. Ou seja, a África ela assumiu para si essa perspectiva de defensora, de baluarte do relativismo cultural, mas especialmente por quê? Porque ela tem essa lógica pós-colonialista, ou seja, esse ponto de vista até um tanto quanto de inimizade em relação às lógicas e visões ocidentais, em especial cristãs, pela dominação histórica, etc. Mas, ao fim e ao cabo, é um tipo de debate importante, teoricamente e na prática, haja vista que os direitos universais não permitem uma série de práticas culturais africanas ou de qualquer outro lugar do mundo, e não há debate, não há discussão mais sobre isso, porque se entende, pelo menos no mundo, digamos, do hard power, de quem domina o sistema, que esse tipo de discussão já foi feita, já foi definida. Professor, você acha possível a existência de direitos humanos sem uma conotação universal? Acho bastante razoável essa discussão. O Norberto Bobbio, um advogado, um jurista importante da história do século XX, disse lá nos idos de 48, tão logo a declaração foi apresentada para o mundo, que não cabia mais a discussão sobre universalismo e relativismo, haja vista que a Declaração Universal já tinha sido posta e estava valendo. Eu acho impertinente essa posição, mesmo que seja do Bobbio, uma figura difícil da gente enfrentar e confrontar em termos teóricos, acadêmicos,
Por quê? Porque esse tema, ele o tempo inteiro torna, volta à baila, volta a uma discussão, quer seja dentro da sala de aula, quer seja no ambiente acadêmico, quer seja lá fora, nas ruas, na sociedade. Existe a possibilidade, então, nesse sentido, de a gente, de fato, construir um conceito relativista de direitos humanos. Mas como é que isso deve ser feito? Como é que isso deve ser construído? Primeiramente, entender que a perspectiva universal ela não deve impor uma forma de ser, e sim uma forma de pensar acerca dos próprios direitos. Ou seja, universalizar direito não é impor uma forma de direito específica, é você dizer para as pessoas o quê? Todos devem debater a temática de direitos humanos, todos devem construir direitos humanos cotidianamente, refletindo a evolução da sociedade e para e passo a isso, sempre um pouco atrás, mas a tentativa de seguir o mais perto possível, digamos assim, a construção do próprio direito. Por outra perspectiva, toda a sociedade deveria discutir o que significa seus limites mínimos e máximos, tanto em termos de ação social, ou seja, das intervenções, das atividades da sociedade, quanto em termos da construção da própria ideia de direito. Que sentido isso? O relativista não é necessariamente um camarada que defende ou permite a possibilidade de mutilação genital de meninos na África, que permite o apedrejamento de uma mulher adulta no ambiente muçulmano. Ou seja, não é essa a ideia de um relativista. O relativista basicamente é aquele cidadão que vai pensar o tempo inteiro, eternamente, em que passo, de que forma está coadunada a construção normativa, a construção dos direitos humanos e, por outro lado, a vida social. O direito também não quer permitir qualquer coisa em qualquer momento, um relativista nesse sentido em especial. Só que o universalista, ele toma por base que o corte deve ser feito genericamente para qualquer sociedade em qualquer momento histórico. Então não há um novo debate. Ou seja, a declaração foi apresentada em 48 para a gente. Nesses últimos 70, 80 anos que a gente está vivendo aí, nada mudou, nada vai mudar. Essa que é a problemática relativista. Então ela deveria ser trazida à tona novamente. E o mais interessante é o seguinte, a gente constrói direitos, pelo menos uma perspectiva normativa, de forma universal, mas na hora de aplicá-los, de colocá-los em prática através de política pública, quase sempre há uma necessidade de se relativizar e se repensar um pouco como esse direito vai alcançar a sociedade. Se a sociedade não concorda com ele, não entende o direito, ou ao fim e ao cabo acha que desrespeita aquele direito à prática social, provavelmente ela vai desrespeitar os próprios direitos humanos, ela vai tentar cumprir seu ritual histórico, secular, ou coisa do gênero, escondido, ou em outro formato, a boca pequena, qualquer coisa do gênero, mas a prática vai ser mantida, não necessariamente ela vai ser desconstruída por causa disso. Ok. Professor, o senhor poderia comentar a seguinte frase de Cansado Trindade: compreendeu-se finalmente que a universalidade é enriquecida pela diversidade cultural, qual jamais pode ser invocada para justificar a denegação ou violação dos direitos humanos. Bem, discutir com Trindade é tão difícil quanto discutir com Bob. Cansado Trindade é um universalista, ponto. Isso é o ponto de vista dele. Mas ele não deixa de compreender a necessidade da diversidade e, para mais do que isso, as imposições que a diversidade gera sobre a perspectiva do direito. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que toda a universidade, ou seja, todo direito universal, toda essa perspectiva de imposição genérica de leis deve ser repensada cotidianamente. A declaração, na realidade, é um conteúdo pequeníssimo de direitos, genéricos, amplos, que devem ser repensados localizadamente. Os pactos, por exemplo, posteriores, 66, sobre direitos políticos e civis, e no outro lado, direitos econômicos, sociais e culturais, tem essa vocação já de problematizar um pouquinho essa atuação do direito e como é que ele vai ser colocado em prática. Tratados locais, tratados temáticos, assim sucessivamente, direitos das mulheres, direitos das crianças, direitos dos negros especificamente, tortura, LGBT, e assim, você pode pensar em 1 milhão de temas e 1 milhão de localidades. Ou seja, o que o Cansado Trindade está querendo dizer aí, eu até nesse caso nem discordo veementemente dele dessa forma, é que toda a universalidade deve ser repensada numa perspectiva relativista. Porém, o Cansado continua sendo um universalista. Ele continua achando que é possível criar uma norma geral, genérica, que seja imposta a todos os homens da Terra. Eu já acho isso inviável. Mas a gente está tentando se encontrar de um jeito ou de outro no meio do caminho. Entendi. Então tá, obrigada. Obrigado a vocês.